Desejamos uma boa tarde e a paz de Cristo aos nossos ouvintes neste momento. É um prazer muito grande poder estar aqui comunicando a palavra de Deus. Quero rapidamente fazer uso de um texto. Vamos ler Mateus 28. O versículo 18 deste capítulo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. No capítulo 8 e o versículo 18. Desculpem. Mateus 28 e versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. As minhas palavras serão, com certeza, insuficientes para expressar a grandeza do texto que nós acabamos de ler. Mas dentro do que é possível nós comunicarmos e utilizarmos da linguagem, que é a forma que nós temos, uma das formas que nós temos de comunicação, eu quero desempenhar o esforço possível para expressar aquilo que faz parte do nosso sentimento em relação a esse texto que nós acabamos de ouvir. A passagem que nós lemos, Jesus está falando com seus discípulos em um momento muito importante, que é o momento em que ele, após a sua ressurreição, após a ressurreição de Jesus, ele chega diante dos seus discípulos, se apresenta a eles e diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu poderia dizer também essa mesma expressão de uma outra forma. Jesus dizendo assim: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Tá? Jesus falando: todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu quero dizer que naquele momento, Jesus, ele está se apresentando e ele está dando a sua credencial, o seu currículo, eu poderia usar essa palavra. Está mostrando o que ele conquistou através da sua morte na cruz do Calvário. Ele está mostrando o que ele conquistou ao se submeter a um sofrimento tão grande como o que nós já muitas vezes ouvimos que Jesus sofreu naquela cruz, sendo humilhado, sendo desprezado pelas autoridades e pelas principais pessoas da sua época, os governantes da sua época, aqueles que tinham o poder humano de tomar decisão, tomaram a decisão de crucificar Jesus, de matar Jesus, levá-lo a uma cruz, porque naquela época quem governava era o Império Romano, e de acordo com as leis romanas, certos crimes, o condenado deveria ser levado a uma cruz. E então eles condenaram Jesus a uma das piores sentenças, deram a ele uma das piores sentenças, que foi a morte de cruz. O Império Romano, juntamente com as autoridades judaicas, sacerdotes,
escribas, líderes das seitas dos fariseus, que predominavam naquela época, decidiram crucificar Jesus. E ele morreu pendurado naquela cruz. Jesus morreu ali pendurado naquela cruz. Isso é um fato. Aquilo foi para aquelas pessoas um espetáculo, um escândalo. Muita gente se escandalizou com a morte de Jesus. Mas tudo isso estava previsto. Isso fazia parte de um projeto eterno. Jesus deveria ir à cruz. E eu vou logo aproveitar para dizer, ele foi à cruz no teu lugar, por tua causa, para te livrar da condenação que há sobre todos aqueles que rejeitam a palavra de Jesus. Porém, Jesus, ele não ficou detido pela morte. Ele não ficou preso na sepultura. Jesus, ele foi sepultado na sexta-feira, morto e sepultado na sexta-feira. E no domingo pela manhã, quando algumas pessoas tiveram a intenção de visitar o sepulcro de Jesus, tiveram a grande surpresa. Ele não estava lá na sepultura. Ele havia ressuscitado. Alguns sugeriram que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus discípulos. Mas haviam guardas vigiando o seu sepulcro. E o texto diz que aqueles guardas que estavam vigiando o sepulcro de Jesus, no momento em que eles estavam ali próximo, vigiando, houve um terremoto, uma luz muito forte, e o sepulcro se abriu. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ouça isto mais uma vez. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E depois de ressuscitado, ele se apresenta aos seus discípulos e afirma, e lança a afirmação que nós acabamos de ler agora no texto, dizendo que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Jesus é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem poder sobre a sua vida. Jesus é aquele que tem poder sobre a vida do ser humano. Jesus é aquele que tem o poder de transformar o ser humano. Porque ele tem todo o poder. E quando se fala em todo o poder, qual a dimensão? Não dá para medir, não dá para imaginar a grandeza do poder de Jesus. Muitos homens se acham poderosos. Alguns se acham poderosos quando colocam uma arma, quando empunham uma arma. Muitos se acham poderosos por conta dos bens que possuem. Muitos se acham poderosos por conta do cargo que ocupam, da função política que exercem, porque podem mandar em uma cidade, em um estado, em um país. E muitos homens
investidos destes poderes já existiram em todas as épocas passadas e também na atualidade. Sabemos da história de muitos homens que foram poderosos, e poderia citar alguns nomes aqui, nomes bem conhecidos na história secular. Os imperadores romanos eram homens poderosos. Os Césares, como César Augusto e outros que dominaram aquele império, que foi o maior império da história. Alexandre da Macedônia, 300 e alguns anos antes de Cristo, conquistou o mundo da sua época, dominou o mundo, e se achou poderoso por isso. Mas Alexandre da Macedônia morreu com aproximadamente 30 anos de idade, e é possível se perceber que talvez a sua própria conquista foi muito grande para ele, e ele mesmo não suportou a grandeza daquilo que conquistou. Morreu e desapareceu da história, permanece morto. Nós temos homens que tentaram conquistar o mundo. Talvez historicamente o mais recente, Napoleão Bonaparte, imperador francês, espantou o mundo na sua época. Inclusive ele fez com que Dom João VI, fugindo de Portugal, viesse para o Brasil, porque ele estava numa empreitada de conquistar o mundo, para somar poder, para ser considerado um homem extremamente poderoso. Depois do Império Romano, nenhum império mundial novamente se levantou. Mas nós podemos perceber na atualidade que os homens estão a todo custo tentando se organizar para estruturar um poder de forma global. Nós podemos perceber que os homens estão se organizando no mundo inteiro para constituir um poder único. Essa palavra é muitas das vezes traduzida naquilo que se ouve nos jornais e na televisão, resumida na palavra globalização. Os homens vários homens que hoje se acham nessa condição, aspiram a serem destaques mundialmente falando, para tentar dominar sobre este mundo, e tentar, em muitas das vezes, implantar os seus pensamentos de poder, a sua crença de poder, dominar sobre os outros homens, sobre todas as demais pessoas. Esse é o plano de muitos homens que se acham poderosos na atualidade. A gente percebe claramente como a briga por poder é uma obsessão de muitos homens. Nós até ouvimos nos jornais e podemos perceber que muitos homens são obcecados por poder. Eles querem poder, querem dominar e fazem de tudo. E as suas estratégias muitas das vezes são absurdas para conquistar esse poder. E quando as demais pessoas percebem que alguém está se destacando em poder e em conquista, a tendência é as pessoas admirarem a quem se destaca nesse aspecto. Mas qualquer que seja o ser humano que conquistar um determinado poder, eu quero dizer uma coisa para você: o poder dessa pessoa será limitado. O poder desse ser humano será limitado.
Os imperadores romanos morreram. Alexandre da Macedônia morreu. Napoleão Bonaparte morreu. Todos esses que sonharam em conquistar o mundo morreram. E a sua influência só estão nas histórias e algumas coisas que deixaram para a posteridade. Mas eles foram admirados. Hitler, que foi um dos homens mais perversos da história, foi admirado e seguido por muitos. Basta ter poder, basta se destacar, as pessoas começam a admirar. E o ser humano tem uma tendência de admirar extraordinária, porque até um jogador de futebol, só porque ele chuta uma bola, e essa bola passa entre dois travessões, as pessoas admiram, batem palma, reverenciam e fazem de tudo. Vão até para o aeroporto, bater palma, gritar, porque aquele homem que chutou uma bola chegou naquela cidade. Assim os homens fazem. Os homens admiram a uma atriz, a um ator que se destaca no seu papel, na sua cena que apresenta em uma novela, em uma televisão. As pessoas admiram, é a tendência do ser humano admirar. E eu quero apresentar para você aqui neste momento quem eu admiro, quem me conquistou, quem conquistou a minha admiração. Jesus, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E é esse Jesus que eu quero apresentar para você. E eu não somente admiro Jesus, eu também o adoro. E pense como é maravilhoso adorar a Jesus. Todo mundo que reverencia, que admira alguém, algum outro ser humano, eu quero te dizer, infelizmente, essa é uma atitude vazia. Admirar alguém pelo poder que tem, pela grandeza que representa, pela fama que tem, é algo absolutamente vazio. Mas quando você aprender a adorar a Jesus, admirar a Jesus, amar a Jesus, tu vai ver como Ele enche o teu coração de alegria, de gozo, de felicidade e mais. Ele disse que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então esse Jesus que tem todo o poder, já tem feito tanta coisa em minha vida, e tem me prometido muito mais ainda. Esse Jesus que nós estamos falando, Ele me prometeu uma coisa, Ele me prometeu vida eterna. Ele promete a quem acredita nele vida eterna, e eu não duvido disso, porque Ele diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele não é Napoleão, Ele não é Alexandre, Ele não é César Augusto, Ele não é nenhuma das autoridades do passado, e nem essas de hoje do presente. Ele é o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Jesus é a pessoa que foi mais amada, e também a mais odiada em todos os tempos. Ninguém foi tão amado quanto Jesus. Ao mesmo tempo, ninguém também foi tão odiado quanto Jesus. Ainda hoje existem muitas pessoas que odeiam Jesus. E o mundo vai ser assim. O mundo vai ter que se dividir entre aqueles que amam e aqueles que odeiam Jesus. Aqueles que acreditarem que Ele realmente tem todo o poder para transformar a sua vida, esses irão amá-lo cada vez mais. Mas aqueles que não querem se submeter à sua palavra, ao seu ensinamento, irão odiá-lo cada vez mais. E o que nós estamos fazendo é colocando diante dos nossos amigos uma escolha, para que você decida de que lado você vai ficar. Do lado dos que amam, do lado dos que vão querer amar a Jesus cada vez mais, ou do lado daqueles que cada vez mais irão odiá-lo. E não adianta odiar Jesus, porque todos os que o odeiam, hoje, um dia irão prestar conta diante dele dos seus atos. Todos os que odeiam Jesus serão chamados para perto dele. E quando ele vier, e que fizer essa busca, que fizer esse chamado, essas pessoas irão tentar fugir da presença dele, só que não irão conseguir. Esse é o Jesus
que nós falamos, e eu quero agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado. No pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para libertar